Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e plantas, roseiras, faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverá no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso naqueles que têm sede. Cora Coralina. Olá, minha gente, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao De Prosa com Marcinho, esse programa genuinamente iguatuense, que conta a história de iguatuenses e que conta essas vivências, né, de todos os nossos iguatuenses. Quero dizer que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós temos um tema muito pertinente, muito interessante para ser discutido. Nós vamos falar sobre negócios na pandemia. Quanto de oxigênio é preciso para sobreviver? E aí, o nosso primeiro convidado, ele é um jovem empreendedor, músico, produtor, vem da área de comunidades, né? Ele é idealizador de um dos melhores pubs que a cidade já conheceu. Em tempos de pandemia, esse negócio teve que ser estancado. Assim como mais de 15 mil microempreendedores tiveram que fechar as suas portas, tiveram que acabar com os seus sonhos. Para falar sobre os danos causados pela pandemia no mundo dos negócios, é com inenarrável satisfação que eu trago para prosear conosco nesta noite, Rafael Matias. Vem para cá, querido, lindo, maravilhoso, olha o chapéuzinho, super gênio desativar. Seja muito bem-vindo, Rafael, fique à vontade. Satisfação. Quer um cafezinho, amigo? Ah, muito bem. Nós temos um cafezinho hoje mais top do que o próprio mar. Vou deixar um pouquinho pro outro convidado, né? Porque senão... Sim, a Heloísa é produtora. Ela faz tudo. Ela e Luan faz tudo. Bom, Rafael, nós estamos aqui para trabalhar sobre esse tema, né? Negócios da pandemia. E antes de falar de tudo, de toda essa vivência que a gente está tendo agora, desse fechamento de empresas e tal, você já tem um leque de vivência dentro do negócio, porque, como eu disse no texto de abertura, você foi pioneiro de um dos melhores pubs que Iguatu já teve. Então me fala assim, como é que foi essa ideia de construir o Oiticica Pub? Como é que começou tudo isso, né? De onde é que surgiu isso tudo? Então, eu comecei a parte cultural já na adolescência, né, na minha comunidade, junto aos irmãos maristas, né? Mas a questão de produção mesmo, eu comecei já no antigo Paranoide, né? Que também foi um dos pubs aqui da cidade, né? Alternativo. Então, eu fazia sonorização lá, eu trabalhava com som lá, né? E a partir disso eu tive a ideia de tentar abrir algo para mim, né? Nesse sentido, de pub, de eventos, né? Então, eu tive a ideia, convidei outras pessoas, né? Que comigo foi o Carlão, na época, Carlão Madruga, e o Eliard, e a gente se juntou, planejou as coisas, viu o que dava para fazer, procuramos um local e esse foi o pontapé inicial, né? Ah, muito bem. Mas você sabia que ia ter essa proporção maior? Porque a gente sabe que o Oiticica teve uma proporção maior dentro do município. A galera saía no sábado à noite para ir para o Oiticica. E uma parte bem interessante também que eu trago, Rafael, para quem está assistindo em casa, você trouxe bandas alternativas e você dava oportunidade para quem era de Iguatu e você também trazia a galera de fora. Então, você acha que iria ser esse estouro todo quando vocês começaram, quando tiveram aquela ideia de... Porque o bar foi vocês mesmos que montaram, foi vocês que pintaram, vocês fizeram tudo. Pois é, como você falou, a gente realmente parou para fazer, né? Como a gente tem poucos recursos, a gente mesmo construiu a coisa, pintou o que tinha de madeira para fazer. Empreendedor sempre tem pouco recurso, amigo. Sim. Mas aí, em relação ao tema de se a gente pensava que seria aquilo, né? Na verdade, não. Quando a gente começou, vai começar um bar alternativo, né? Já tem algumas bandas locais aqui, inclusive, na época eu tinha uma banda também, né? Que era o Rasta, que você conhece bastante, Sim. Tem uma banda de reggae, a gente tinha aqui a Groove na época, tinha Decretos, tinha o Matheus que estava tocando também na época, então a gente
vamos abrir um bar alternativo, a gente vai ter algumas bandas, vamos fazer nesse estilo, né? Mas a gente não tinha noção da proporção que iria tomar, né? De sei lá, 2 meses depois a gente está trazendo banda de nível nacional, né? Então, sei lá, não era nada pensado nesse tipo, era algo assim, não, a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta, né? Que era o que a gente gostava de ouvir, né? Mas a proporção que tomou já foi fora da expectativa. Né? Sim, eu sempre quis lhe perguntar o que eu vou fazer agora. Você trazia as bandas que você conhecia, tipo, vamos lá, Zimbra, por exemplo. Zimbra, você viu cantando em algum lugar de 1925 de eu ainda vou trazer isso aqui para o meu bar, né? E aí, como é que funciona isso? Porque, tipo, era um sonho realizado seu, mas que a galera gostava. Sim. Pois é, né? Em relação às bandas que já passaram, tipo Zimbra, Selvagens, Plutão Já Foi Planeta, Projeto Rivera, o Esteban Tavares, né? Sei lá, uma infinidade de bandas que passam, né, por lá. Então, como eu falei, não era nada imaginado desse tipo, né? Mas aí, a partir do momento que se iniciou, né? E que houve a primeira oportunidade de trazer algo do tipo assim, né? Que era fora de cogitação, porque, sei lá, eu nunca tinha produzido uma banda de nível nacional. Eu não sabia como fazer, não sabia, na verdade, nem como chegar até ela, né? Sim. O que eu sabia fazer era com o pessoal daqui que já era gente conhecida da gente, né? Então, a partir de Selvagens, que foi a primeira banda, né? Que foi a minha primeira, que eu julgo como primeira produção mesmo, né? Que abriu um leque, né, de possibilidades, né? Então, como você falou, é uma banda que eu já curti há muito tempo, que eu imaginava, sei lá, eu poderia ir para um show dela, sei lá, em Fortaleza, em Juazeiro, né? Mas eu nunca imaginava que a banda poderia estar comigo, né? Almoçando comigo, jantando, conversando, trocando ideia. Isso era imaginável. Sim. Tipo, Zimbra, em 2012, eu estava com o Moab, com o pessoal, escutando em casa, né? Mas eu nunca imaginava, em 2012, né? Eu nunca imaginava que em 2016... ela estaria tocando no meu bar, eu produzindo a coisa, né? Sei lá, era algo assim, inimaginável, né? Isso aqui não vai dar certo. Não. Isso aqui não vai acontecer, não. Não. E o que era interessante também no Oiticica era o fato de que a gente ficava próximo do artista, né? Aquela coisa, o de Esteban Tavares, eu fiquei morto de bêbado em cima da sinuca, então dava muito certo. Sim. No Expocrato, por exemplo, eu ia ficar o quê? No chão a milhares de metros. Pois lá, é, não, essa era uma forma diferente de você ir para um show, porque se você ir para um show na Expocrato, ou ir para um show, sei lá, no Centro Cultural Banco do Nordeste, ou então ir o Maloca Dragão, em Fortaleza, né? Você vai para um show de um artista desse que você sabe que você vai ver ele de longe, né? E que acabou o show, acabou. Você não vai ter mais contato nenhum. Né? Então, o diferencial do nosso show é que você ia para o show, você ficava colado no palco, né? Quando terminava o show, você sabia que o artista ia estar lá para conversar com você, trocar uma ideia, beber uma cerveja. Se você estivesse morto de bêbado, dava certo. Se você já não tivesse bem alto, né? Mas era de certeza garantida que você, no final do show, você iria poder conversar com a pessoa, trocar uma ideia, beber uma cerveja com ele, né? Tirar uma dúvida que você tinha, sei lá, de uma letra. Cara, essa letra aqui, o que é que quer dizer, né? Então, era uma forma diferente de vivenciar um show, né? Então, sei lá, para mim, foi uma coisa assim absurda, porque eu não imaginava passar por aquilo. Então, também as pessoas que vinham para o show também não imaginariam que poderia estar tão perto e tão íntimo de um artista dessa forma. Artista. E isso é muito interessante, extremamente interessante. E aí a gente, falando agora um pouco do tema da nossa prosa, o Oiticica fechou, né? Sim, fechou. Teve os seus problemas e isso antes da pandemia. Foi 2000 e... Não, fechou exatamente na pandemia. Fechou exatamente dia 17 de março do ano passado, no primeiro dia de lockdown. Fechou porque tinha que fechar, porque quando começou o lockdown do ano passado, começou fechando total, né? Então fechou exatamente naquele dia e não abriu mais por conta disso, né? Aí você teve a ideia de criar o Mucambo. Vamos lá para o Mucambo agora, porque o Mucambo já estava na pandemia quando vocês criaram. Sim, aí de março a outubro, né? Foi isso. Do ano passado. Do ano passado. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Então, já tinha passado o primeiro processo de lockdown, né? Depois a economia foi reaberta, né? Novamente, foi progressivamente, até os bares voltarem a funcionar,
normalmente, mas sem música ao vivo, sem nada, né? Então foi a partir disso aí que a gente pensou, vamos tentar algo, né? Mas de uma forma diferente, já porque o Oiticica era mais uma casa de show, né? Você ia na sexta-feira tinha música eletrônica, você ia na sexta tinha um forró. Aí os funks da sexta-feira eram maravilhosos. Né? E você ia no sábado tinha, sei lá, seu Pereira, né? Sim. Então, uma quinta-feira tinha um karaokê. Então, como isso não poderia acontecer, o intuito era abrir algo mais reservado. Então, uma coisa, um local com identidade, né? Identidade visual, né? Que vendesse bebida, vendesse um petisco e coisa do tipo. Então, foi no período, acho que de outubro que iniciou oficialmente, de ir atrás de um espaço, de pensar, né? E já de ir planejando a coisa. Aí vocês ficaram quanto tempo aberto? A gente ficou de novembro a março, que fechou justamente quando voltou o lockdown. Porque essa questão do lockdown é complicada para o comércio, né? Você me diz aqui que vocês tentaram reabrir na pandemia, mas aí vem os lockdowns e aí, principalmente para a galera de restaurante, eu acho que foi a galera mais afetada, né, desses lockdowns justamente por isso. Porque, primeiro, eles dizem que vamos abrir gradativamente. Então, você começa a abrir 5 horas da tarde. Quem é que vai para um bar 5 horas da tarde? É muito difícil. Então, assim, os lockdown foi o que culminou esse fechamento do Mucambo, por exemplo? Sim, foi. Porque como é que estava funcionando, né? Quando estava ainda antes do lockdown, funcionavam... você poderia abrir qualquer horário e poderia fechar qualquer horário, né? Uhum. E dava para funcionar. Porque geralmente o pessoal não sai 5 da tarde. O pessoal sai, sei lá, 9 da noite, né, para o local. Então, dessa forma, já estava funcionando. Quando começou a parte restritiva, que caiu para 10 horas, né? Uhum. Então, o funcionamento já caiu, sei lá, pela metade. Sim. Porque você não conseguia trazer um público 5 da tarde, né? Para ir até 10 da noite. O pessoal chegava 7, 8 da noite, né? Até 10 era um espaço curto, né? Então, a partir do momento que se reduziu o funcionamento, aí eu já fiquei assim, né? Vai se repetir novamente, igual o ano passado. Vai cair 8 horas, né? E depois vai fechar totalmente, né? Aí já foi assim, de uma forma já certa, né? Eu digo, eu não vou insistir porque eu sei que vai durar um bom tempo, vai ser mais ou menos um mês, depois vai voltar de uma forma gradativa novamente. Então, não sei se eu vou conseguir dar de conta, né, disso, né? Manter isso. Foi uma ideia genial a sua de parar mesmo. Porque já pensando no futuro, porque tipo, se era 5 e agora a gente tá vendo que ficou um bom tempo aí fechado, parece que vai abrir gradativamente amanhã e aí tem todo aquele processo. Então foi muito, muito importante para você, eu creio, né, e pro restante da galera lá do Mucambo ter fechado. Mas aí assim, estanca o sonho ou não? Não, com certeza não. Lockdown não estanca o sonho. Como a gente tava conversando em off antes, né? Sim. Que para mim não é uma decepção, né? É claro que você tem um sonho de continuar, né? Mas não é uma decepção ter que fechar por conta disso, né? Uhum. Eu entendo perfeitamente a questão da restrição e tudo, né? Uhum. Mas, como você bem falou, né? Eu estou voltando, né? Parando por um momento, mas já pensando de uma volta de quando puder funcionar realmente. Não, agora a gente pode funcionar realmente, né? De uma forma mais livre, né? Mas aí o sonho continua. Então diríamos não que para, não. A gente pode dizer que pós-pandemia nós temos o retorno triunfal do Oiticica. Provavelmente sim. Já quero descer minha raba no chão. Vamos receber agora um próximo convidado, Rafael, que eu acho que ele teve uma coragem assim exemplar, né? Porque eu não conseguiria. Né? Do outro lado da cidade, um jovem empreendedor resolve dar a cara a tapas, né? E abrir o seu próprio negócio. Ele entra na estatística de mais de 29 mil empresas abertas só nesse primeiro trimestre, segundo aí, o Diário do Nordeste, a fonte. Né? Cansado do regime CLT, o nosso próximo convidado resolveu apostar na visão dos seus clientes e abrir uma ótica que leva o nome do sobrenome da família. E para falar dessa aposta e de todas as dores e delícias de iniciar e manter um negócio, eu convido para prosear conosco o jovem empreendedor na ótica Araújo, Vitor Araújo. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Muito obrigado, amigo. Obrigado, Massim. Meu filho, que coragem é essa de você abrir um negócio no meio de uma pandemia?
Primeiramente, antes de falar sobre tal tema, tal coragem, eu acho que eu me faço uma outra pergunta para mim mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu preferia ainda estar assistindo, porque muito, muito brilhante, Rafael, ver a sua trajetória, ver assim, a sua coragem de afirme assim. Eu acho que abrir é uma coragem muito grande, mas fechar também, nesse caso fechar não, melhor dizendo, pausar. Sim. Acho que pelo que você falou é realmente pausar os seus sonhos e mais na frente, triplicar ele. E parabéns pela coragem. E assim, da minha também foi algo que eu já vinha pensando, já vinha planejando. Eu acho que quando eu planejei pandemia na situação que está hoje, Covid na situação que está hoje, ela não era assim. Uhum. Porque eu acho que não é só simplesmente da noite para o dia você dizer assim, eu vou abrir alguma coisa. Não vai. Então assim, pelo tempo que eu planejei, por tudo que eu fui fazendo, quando eu me vi, eu estava abrindo na pandemia. Tinha que abrir na pandemia, né? Tinha que abrir na pandemia. Porque, obviamente, quando você vai abrir, você vai fazer estudo de mercado, você vai fazer estudo de concorrência e tudo mais. E, com isso, a gente se vê numa situação de assim, não é sobre a minha vontade, é sobre o momento. É uma decisão difícil de tomar. Uma decisão difícil. Muito. E, assim, não que abriu e está bem, até porque ontem, sábado, fez 30 dias que a gente fez 3 meses, e ontem fez 30 dias que passou fechado, ou seja, está com 2 meses. Mas a gente vai tentando se virar, fazendo negociações, para poder pagar as despesas, atrás de clientes, já que a gente tinha como trabalhar de forma delivery, digamos assim, a gente ia até o cliente para poder atender ele da melhor forma. Diferente, como você falou, os bares e os restaurantes que não pôde ter, por mais que tivesse essa questão do delivery, não era o suficiente. Não, para eles eu acho que foi extremamente complicado. Pra galera dos restaurantes, pra galera dos shows, a cultura tá toda defasada aí porque... Essa parte de entretenimento, né? Quem trabalha com montagem de som, de estrutura, né? A banda em si tá praticamente mais de um ano parado totalmente. Pois praticamente. A gente vê até acho que foi o Alok, se eu não me engano, que se desfez de algumas coisas dele para poder pagar a galera que trabalhava com ele. Sim, inclusive bandas daqui de Fortaleza, bandas de forró, né? Vendendo ônibus para poder conseguir pagar as despesas, né? Pois é, que tem ainda. Todo mundo tentando se virar porque realmente está muito complicado. E aí a gente falando da Ótica Araújo, Vitor, é um negócio bom, é um negócio que dá certo, assim, você teve a ideia, leva o sobrenome da família e tal, mas assim, se não fosse pandemia, né, você abriria da mesma forma e continuaria da mesma forma, ou a pandemia atrapalha um pouquinho o desenvolvimento de vocês? Assim, como eu falei, sobre a questão de atrapalhar, não, obviamente atrapalha. A pandemia ela veio para atrapalhar muitos, e ainda assim teve muitos que conseguiram se reinventar e fizeram diferente e estão ganhando bem mais. Sim. Mas para alguns ela realmente atrapalhou, realmente botou muito para baixo. Tanto que pelos números que você citou aí, o fechamento foi grande. Sim. A quantidade de gente desempregada foi grande. Então, assim, a gente consegue empurrar com a barriga, digamos assim. Mas, se não fosse a pandemia, a gente também talvez estivesse um pouco melhor, porque esse ramo, ele não atende só a sede de Iguatu. A gente consegue expandir ele para toda a zona rural que tem, para todo o distrito que tem, e até mesmo para as cidades vizinhas. Sim. Inclusive, a zona rural é a galera que mais compra óculos, né, diríamos assim. E aí vai também do empreendedor, porque a galera da zona rural, por exemplo, eu já vi algumas óticas que eles fornecem o transporte, pega a pessoa lá na casa, traz para a ótica, faz o exame. A minha faz, viu? A sua faz? Então pronto, minha gente. Ótica Araújo está precisando, já leva, já liga para esse rapaz que já vai dar tudo certo. E aí, Vitor, você abandonou CLT, né? Você trabalhava com... Antes eu trabalhava num correspondente imobiliário do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, contabilidade, que era 2 empresas juntas e quando tinha que ser remanejado, eu ia. É justamente pelo fato dessa questão da contabilidade que me norteou em muitas coisas para poder ter a ideia e abrir o comércio, já que eu sempre tive vontade de empreender e tudo mais. E agradeço até demais ao pessoal que eu trabalhava com eles, que
não nego, me ajudaram demais. Assim, eu levo no coração cada pessoa que me ajudou, de onde eu trabalhava, fora de onde eu trabalhava e em especial a minha família. Sim. E aí você abandona a CLT, né, a privada, e abre a sua empresa, né? Para vocês dois, uma pergunta. O lockdown realmente funciona? Você está falando efetivamente a respeito de reduzir o contágio, coisa do tipo, Sim. ou se visualmente funciona? Visualmente. Não, visualmente está funcionando tudo. Tá funcionando tudo, Visualmente, né? Visualmente nós não temos lockdown. Mas se for em termos sanitários, sim, funciona, né? Se for feito da forma correta, né? Porque, infelizmente, né, a gente ainda meio que vive um processo de tá fechado, mas não tá fechado, né? A coisa, né? Tá funcionando meia porta e tudo, né? Mas visualmente não funciona, como eu falei, né? Mas sanitariamente eu acho que sim, funciona. A ótica, ela conta com esse lockdown esse lockdown não, essas medidas preventivas vocês estão fazendo lá e como é que vocês estão atendendo? Tudo por delivery? Sim, a gente consegue ir até o pessoal e, assim, como você perguntou, o lockdown funciona. Como até mesmo o Rafael respondeu, se fosse uma medida certa, desde cima, desde o primeiro poder tá dizendo a forma certa que teria que se fazer, aplicava o lockdown, aplicava medidas públicas, acredito eu que não teria essa onda que a gente está tendo hoje, de comerciante brigando com os governantes, parte da população apoia os comerciantes, parte apoia os governantes e fica nesse impasse. Se não fosse um faz e o outro não faz, talvez a gente conseguisse ir para frente com as medidas. Então, assim, o lockdown, de fato, se ele fosse aplicado, ele funciona, mas na forma que a gente está, ela não funciona. Fica, talvez, a falta da fiscalização, algo assim, e a gente tem que se virar. Alguns que ficam fechados, como acho que as óticas eu vi fechadas, e a gente talvez, acredito que o pessoal que tem ótica também, a gente tinha que se reinventar para ir atrás do cliente. Então, já é muito complicado. Aí uns ficam abertos, outros ficam fechados. E eu entendo, de certa isso forma. também vem muito, como você bem falou, né, a gente não tem uma política de âmbito federal, né? A gente tem o federal dizendo que não é para fechar, a gente tem o estadual dizendo que é para fechar, né? E a gente tem o municipal que não sabe o que faz, né? Só faz se for obrigado, né? Então isso confunde muito as pessoas, né? Então, é para fechar? É para eu não ir? Ou eu vou lá escutar o federal dizer, não, o federal está dizendo que não é para fechar, eu vou. Então, quem eu vou obedecer? A quem eu vou. Então, isso dificulta muito, né? Essa questão sanitária, de ter efetivamente uma política. Porque a gente não tem uma política de âmbito federal, a gente não tem uma campanha nacional para isso, né? Então, dificulta bastante. E a gente tem aqui dois segmentos, né? Que nós podemos dizer assim, o Vitor, por exemplo, ele consegue trabalhar aí com delivery e tal, e ele tem que se reinventar para ir atrás do cliente. Já o Oiticica e o Mucambo, não. Ele se reinventa para o cliente vir até ele. Então, assim, seria um pouco mais complicado para os restaurantes. Eu acho que seria muito complicado. Sim, porque um restaurante você tem que ir a ele, sei lá, sentar, aquele negócio, sentar, conversar, bater na mesa, né? Dizer, mas tem essa, né? Isso não tem como acontecer, né? Então, é mais complicado para um restaurante fazer um delivery, né? Sei lá, de bebida, coisa do tipo assim, né? Então, é um pouco mais complicado. Eu falo para o restaurante, mas também tipo academias, né? Que estão fechadas também, que não tem como funcionar, né? E vão continuar fechadas, né? E aí sai muito complicado. Você quer um pouquinho de café, Vitor? Quero sim. Muito bem. Enquanto eu coloco você... Por que você apostar no ramo ótico? Qual foi a ideia? Peraí, eu vou apostar aqui no ramo ótico, porque o ramo ótico vai dar certo, né? Poderia ter mil coisas para você apostar, mas você apostou no ramo ótico. Então, por quê? Assim, eu acho que, inclusive, até dando uma dica, se é que eu sou uma pessoa para... Obrigado. Se é que eu sou uma pessoa para estar dando dica, mas, assim, eu acho que para todo aquele que quer começar, que quer abrir um comércio, acho que tudo depende do estudo. Acho que tudo ele tem que ver as possibilidades. A minha profissão é essa, eu gosto disso. Certo, vamos levar aqui de fato a escola. Muitos quando terminam quer
quer um sonho de outra coisa, de ser um médico, de ser um advogado, de ser o que for. Querendo ou não, quando eles terminam, eles têm que empreender. A profissão deles, querendo ou não, elas têm que ser comercializadas para eles poderem fazer acontecer. Então, no ramo óptico não é diferente em qualquer outro ramo. Foi ramos que eu vi números e vi até mesmo a facilidade de poder pegar. Eu disse, não, eu acho que é possível eu entender sobre tudo. E tinha coisas que eu não sabia nem chamar o nome da armação, como por exemplo a armação de acetato. E hoje em dia são além dessas coisas, além do campo, muitas coisas além do campo visual que eu consigo entender, até mesmo sobre problemas de saúde. Então, assim, tudo requer da vontade, do interesse, de estudar, e é isso. É interessante isso que ele falou, que geralmente a pessoa abre um negócio que ele tenha trabalhado naquilo. Tipo, o cara, sei lá, trabalha numa pizzaria, ele é pizzaiolo, ele vai sair daquilo e abre um negócio para ele porque ele tem um certo conhecimento daquilo, né? Então, você abrir uma coisa que você não conhece, que você vai iniciar, né? Então, vou aprender, sei lá, não sei nem o nome da armação, como é que eu vou começar isso, né? É um como processo... é que eu vou vender essa sim, armação sim, aqui? é interessante isso. Quando você começou o Oiticica junto com os meninos, vocês nunca tinham feito nada relativo a isso. Você era produtor de bandas e tal, mas... bar, realmente, vocês nunca tinham... Não, de administração de bar, assim, zero. Tipo, que hora que tem que ligar um freezer, né? Pra poder ter cerveja gelada. Tipo, você não sabia disso, né? E deu problema ou não? Precisaram estudar? No início deu problema. Tipo, perderam a cervejinha. você tem que... Foi complicado no início. Mas, assim, você vai pegando com o tempo, você vai aprendendo. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Não tem como você chegar, mesmo no ramo que você você já esteja, né? Você vai ter que pegar um pouco, você vai sofrer um pouquinho, vai pegando e quando é da outra vez, isso aqui eu já não vou fazer mais porque eu já aprendi, eu já sei, né? Mas, tipo assim, eu sabia produzir shows, né? Eu sabia contratar uma banda, eu sabia fazer um som e tudo, eu sabia, né? Mas essa parte administrativa de um bar eu não sabia. Você tem que ter um caixa, você tem que ter um funcionário fazendo drink, o outro servindo cerveja, né? Você tem que ter um segurança. Então, você tem que ter uma estrutura, né? Para aquilo. Isso sabia de nada. Os três não sabiam absolutamente nada disso. Graças a Deus. E deu muito certo, viu? Vitor, você tem funcionários lá? Como é uma empresa de família, trabalha em família, mas acaba sendo funcionário, né? E aí, como é que está sendo essa questão de salário, de tudo, das vendas poucas? A gente sabe que o comércio está um pouco fracassado, mesmo tendo esse ramo, né? Um ramo sendo bom, mas a gente sabe que está um pouco fracassado. E como é que vocês estão se rebolando? Uma pergunta difícil. Rebolando igual Xuxa. Mas assim, eu trouxe a minha mãe para trabalhar junto comigo. Porque, querendo ou não, quando você está trabalhando com uma pessoa, quando você monta um grupo para poder trabalhar, por mais que você não conheça totalmente aquela pessoa, vai chegar um certo tempo ou que você confia muito, ou que você não confia e infelizmente não vai poder mais trabalhar com ela. Então, assim, a princípio, qual a pessoa que eu teria mais confiança para poder trabalhar comigo se não fosse a minha mãe? Então, ela veio para trabalhar comigo e eu tirei ela do emprego que estava e tudo mais, e ela achou super interessante, até porque quem é que não quer... Interessante, o filho deu um emprego para a mãe, olha, coisa linda. Interessante no sentido de ajudar, até mesmo ajudar, porque querendo ou não, é um tiro incerto. Então ela achou interessante o fato de, assim, eu vou ajudar meu filho. E eu sou muito grato a isso, mas eu tinha mais 2 funcionários, que é na venda externa. Um é na zona rural e o outro trabalhava comigo mesmo. Só que quando chegou, já no período, infelizmente a gente teve já que diminuir o quadro de funcionário. E hoje está só 2 funcionários e eu ajudando lá. Só que é uma correria. Tem hora que eu sou o cobrador, tem hora que eu sou o gerente, tem hora que eu sou o zelador. Vendedor é isso, né, amigo? O amigo empresa é isso, você faz de tudo, né? E tem que economizar o bastante. Você hora limpa, você hora vende, você faz tudo, né? Isso mesmo. Aqui tem Luan que faz quase nada, né? Porque eu faço tudo. E assim, é uma missão difícil, mas que a gente vai tentando aprender, por mais que eu fique no centro, eu fico para poder coordenar tudo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que há dificuldade e eu busco aprender. E assim,
inclusive, eu espero, né, que eu esteja certo nessa visão que eu estava tendo em relação ao pessoal que trabalhava com ele, que eu trabalhava com eles. Eu nunca se sentia, até mesmo por vir do regime de CLT, então eu nunca me senti assim superior a eles. Eu senti como eles trabalhavam todos juntos, que às vezes pode até ser o defeito de muitos que não conseguem enxergar, é porque é o funcionário, eu vou fazer isso e aquilo outro. Não, sempre tentava entender os lados. Às vezes, o que é mais difícil é porque às vezes a gente usa o coração e não a razão. Justamente por você vir de uma vida que talvez não fosse tão fácil, as coisas um pouco injustas, algum corrutivo, você tem que se submeter a um salário para poder ganhar a vida, e com o arroz que está hoje, um salário é pouco. Maria, amigo, nem tá dando. E esse 150 de auxílio que vem aí também, E 150 de auxílio complicadíssimo. Viu? Detalhe sobre o 150 de auxílio. Quem vai pagar a conta são os servidores públicos. O Principalmente congelamento, 15 anos, né? De reajuste, né? Tá vendo aí que eles são tudo politizados? Vocês estão entendendo, né? O nível aqui dessa próxima, que eles são tudo politizados. Gente, vocês quando iniciaram, é uma pergunta que eu quero fazer. Os empréstimos bancários, eles sempre existem? Porque sempre perguntam para os empreendedores, você vai abrir o negócio, mas aí você vai abrir como? Tem uma reserva, veio de uma reserva, ou você está indo lá no banco pegar esse dinheiro para poder investir? Como é que funcionou essa questão do Oiticica? Como é que funcionou essa questão da ótica? O do Oiticica, na época, eu já tinha uma reserva, né? Então, na época era eu mais 2, né? E cada um entrou com uma parte. Então, já era uma coisa assim meio que certa. Mas eu acho que do meio para começar, os meninos fizeram um empréstimo no banco. Tem que ter. Eu lembro, fizeram um empréstimo no banco para completar, porque não ia dar tempo de terminar, né? Então, assim, meio que rolou isso também, para poder complementar. A gente quer deixar isso bem claro só para a galera que assiste, né? Essa galera que quer começar um negócio, que quer iniciar aí, os meninos estão aqui para dar essas dicas mesmo. Às vezes, o empréstimo ele funciona se ele vier com uma taxa de juros menor. Geralmente, o Banco do Nordeste ele faz, fazer até um merchan aqui do Banco do Nordeste. Eu acho que é uma das melhores taxas do momento. Melhores taxas que eles conseguem ofertar, Vitor. Antes mesmo de responder, só para comentar assim, nos olhos de muitos eu tô rico, viu? Pelo menos o óculos é de rico, amigo. Eu só queria lhe dizer isso. Sim, como eu estava falando sobre essa questão do povo achar que eu tô rico, inclusive algumas pessoas que visitaram, Maria, vocês enricaram ligeiro. Nossa. E assim, empreender ela não se trata exatamente de dinheiro. Então, e um dos motivos de dinheiro no sentido assim, de ser rico. E um dos motivos de muitos, às vezes, não meter a cara a tapa, porque tudo é arriscar. E geralmente o medo ele vem primeiro de que a coragem. Então, o medo, eu acredito, eu tenho uma visão que o medo, sim, ele é preciso. Ele é preciso para você não agir de forma imprudente. Mas que se você tiver uma coragem um pouco melhor e planejar e traçar, você pode errar, mas você tem grande chance de acertar também. Então, assim, eles existem, sim. Boa parte dos investimentos da ótica eu consegui com o Banco do Nordeste. Foi um que facilitou, foi um que liberou o dinheiro. E assim, a gente vai tentando sugar do que a gente tem também, dos cartões que a gente já tem, até montar. Então, assim, é abrir mão de muita coisa. Hoje, lá, eu estou empregado, mas eu não estou recebendo. Porque a prioridade é a ótica. O dinheiro que entra é da ótica, não é meu. Então, quando eu conseguir pagar os outros, que eu ver que eu tenho a possibilidade de me pagar, aí eu começo a me pagar. Mas é isso, eles existem e é só você planejar para, se você tiver a coragem de meter a cara, saber como levar cada coisa. Muito bem. Vocês dois já trabalharam com sociedade? O Rafael já trabalhou com sociedade? Já sim. E vocês indicam, tipo, uma sociedade, Rafael? Você indica sociedade para quem está começando? Rapaz, eu acho que vai depender de quem você vai, né, ter como sócio, né? Eu tive experiências boas, tive experiências ruins também, né? Mas eu acho que tudo depende, né, de uma conversa prévia, né? Você tem que iniciar com a pessoa, a gente tem isso, isso e isso, a gente vai trabalhar assim, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, tem hora que a gente vai ser nós dois, né? Então, eu acho que uma conversa prévia com a pessoa, e minimamente você tem que conhecer a pessoa, né? Você precisa conhecer a pessoa para isso, né?
Você tem que conhecer, não é no decorrer. Não, você já tem que conhecer a saber quem é pessoa, a pessoa. saber quem é a pessoa, como ela é, o que é que ela faz, né? E deixar claro, né? A gente tem isso, a gente vai fazer isso, né? Então, cada um tem sua responsabilidade. No caso do Vitor, é uma empresa de família. Que no caso... O que não deixa de ser também não deixa de ser uma Sim, sim. É exatamente isso que ele falou. Acho que ele tem mais propriedade para falar sobre sociedade do que eu, porque assim, eu nunca, por mais que às vezes tenha naquela tentativa de vender uma coisa ou outra para poder melhorar as coisas, eu nunca abri nada que fosse com sociedade, a não ser a sociedade família na qual eu estou hoje, porque não deixa de ser uma sociedade como vocês falaram. E assim, eu tenho um certo receio, tenho medo, por mais que conheça, porque assim, para a gente poder seguir à frente, eu acho que cada um tem que entender um ao outro. Às vezes, quando está diante de situações, você dá um passo atrás e olhar a situação de fora e não de dentro. Sim. Que talvez pode ser o erro de muitas brigas em sociedade e tudo mais. Mas não acho sociedade um bicho de sete cabeças. É algo que é só trabalhar também e estudar em cima disso. Como eu não tenho uma vivência de sociedade, não tenho tanta propriedade para falar sobre o que é uma sociedade. Mas, de início, não teve assim uma sociedade, um alguém, entre aspas, de fora, que não fosse alguém da minha família, para poder trabalhar junto comigo. Muito bem. Nós estamos chegando já ao final aqui da nossa prosa. Luan já está puxando a nossa orelha por conta do tempo. Rafael, você tem algum plano, amigo? Tem planos aí? Os bares estão fechados, mas aí o que é que você planeja aí para trazer para a gente? Até porque você é cheio de negócios, é cheio de coisinhas. Pois é, a gente até conversou um pouco isso antes, né? Então, eu estou com um outro plano de uma outra coisa não relacionada a bares, né? Isso aí é mais uma coisa pessoal, né? Que eu ainda vou tentar executar. E como ele falou, acho que a gente tem que ter coragem para executar, e você falou também no início, né? Então vai lá e faz, você vai fazer, né? Não custa nada fazer, tentar. Mas em relação a bares, sim, né? Não agora, mas no futuro, de quando puder, né? Que a gente, sei lá, que a gente puder fazer show, coisa do tipo, né? Quando o fluxo for permitido, né? Sim, sim. Os clandestinos estão aí. Não, os clandestinos não pararam, né? Mas oficialmente dizer que não, agora a gente está em segurança, a gente pode fazer, sei lá, abrir uma coisa que você possa fazer uma inauguração, né? Que eu acho que você não pôde fazer isso, assim, de dizer, não, fazer uma grande inauguração, né? Como eu também não pude da última vez fazer, a gente teve que abrir de forma tímida, né? Porque não podia fazer uma inauguração diferente do primeiro, do Oiticica, né? Que foi uma grande inauguração, sei lá, com 4 bandas, né? Nossa, aquele negócio todo. Acho que eu ainda tenho a pulseirinha. Pois é, eu lembro, foi o Rasta, Druluca, Decretos e Groove. Sim. Ou seja, é diferente, né? É uma forma diferente. Mas, sei lá, daqui para o fim do ano, né? Se as coisas melhorarem, porque do jeito que a vacinação vai, a gente bota ano para frente, né? Eu pretendo sim voltar com uma coisa mais no estilo Oiticica, né? Mais uma casa de show, né? Ai, que coisa boa. Tomara. Deus abençoe, porque a gente precisa beber ainda, vem doida. Vitor, quais são os planos aí da Ótica Araújo para os clientes? Até porque a partir de amanhã, né? Nós estamos gravando aqui no domingo. A partir de amanhã já está tudo liberado naquelas proporções que o decreto, né, indica. E aí, quais são as... assim, os nossos planos... inicialmente é ainda vender a nossa marca, porque querendo ou não, por mais que a gente esteja vendendo o nosso produto, mas nele vai a nossa marca e a gente tem que mostrar que a Ótica Araújo está lá para poder dar toda a qualidade, toda a assistência que for preciso. Então, é lutar, é batalhar para poder ir atrás de venda, para poder conquistar o cliente e assim, não desanimar, porque senão não dá certo. Pode desanimar de jeito nenhum. Então, se você precisa de óculos, a gente já tem um aqui, empreendedor, um negócio aí de família, um negócio muito certo, e aí você vai na Ótica Araújo. Bom, minha gente, eu quero muito agradecer a vocês por terem aceitado o convite, de estarem aqui, da gente estar passando essas informações para os telespectadores que estão, né, em casa nos assistindo. Nós temos uma comendazinha de agradecimento, essa aqui é a sua, Rafael Matias. Importante, viu? Importante? Tá, achou importante, amigo? E importante demais agora. Vocês deixarem lá nos aposentos de vocês, nas estantes, né? Onde que vocês quiserem. Tá lá junto com os bonecos lá. Pronto, junto com os bonecos. Só não pode a gata derrubar, pelo amor não pode não. de Deus.
E aí, pra gente finalizar, qual o recado que vocês dois, já que são, né, aí no ramo de empresas, o que é que vocês deixam aqui para essa galera que está começando agora, para essa galera que vai abrir agora, né? E qual o recado que vocês têm a deixar? Me dando a honra assim, viu? Bom, assim, para quem deseja começar alguma coisa, o recado que eu dou é saber onde está pisando. Primeiramente é saber onde está pisando, porque não é fácil. Não digo assim sendo o que mais sabe, mais esperto, não, mas só por experiência mesmo, de coisas vividas, que inclusive quando a gente está planejando o orçamento da abertura, a gente diz, o dinheiro vai ter que pagar, eu vou usar desse tanto para poder pagar isso, esse tanto para poder pagar aquilo, e quando é no final, a gente tem pago metade daquilo ali, o dinheiro tem acabado e está faltando mesmo muita coisa. Então, assim, desafios, é saber se policiar em cada momento que você está para abrir, para poder conduzir, e saber o seu time, se seu time vai lhe ajudar mesmo, e isso botar para frente. Então, a mensagem que eu dou é, de fato, estudar e não ter medo, porque a partir que tem medo, você não se prende àquilo que realmente quer. E é isso. Muito bem. Rafael. Pois é, eu acho que, antes de tudo, tenha coragem, né? Não tenha medo de fazer o que você pretende, né? Tenha uma identidade na coisa, né? Não seja o mais do mesmo, né? Que a pessoa vai e diga, não, isso aqui é igual ao outro, né? Tem a sua própria identidade, tem a sua própria marca, né? E coragem, não desanime, né? Apesar de não estar fácil no Brasil, né? Tá complicado ser brasileiro. Tá complicadíssimo, mas não desanime que as coisas vão dar certo. As coisas vão dar super certo. Bom, e quer falar alguma coisa? Só deixar um recado na qual eu disse que... eu tô com medo desse recado, que vai dar tudo certo. Era algo que eu disse que ele ia avisar no decorrer do programa, que é o seguinte, uma pessoa que você já disse que queria prosear com ela, eu acho que está mais perto de você prosear com ela, porque ela está voltando ao Ceará, ao Iguatu, o Dailton, da comunidade Trader. Sim, menino riquinho. Bem Então, quando você postou, ele viu, né? Ele disse, diga que eu estou voltando, e que, inclusive, é exclusiva essa informação, que muitos não sabem que ele está voltando. Então, ele disse que estaria à disposição para poder fazer a gravação com você. E no mais também, agradecer a você pelo programa, pela comenda belíssima, e parabenizar o Rafael, assim... Foi gigantesco a experiência de estar aqui. Como eu disse, quando eu entrei, me senti pequeno de estar aqui entre vocês dois. Não, pra frente. Humildade o menino tem. Bom, fiquei muito lisonjeado agora em saber que o Dailton tá voltando. Vamos prosear assim, porque eu quero saber como é que eu vou ganhar dinheiro, né? E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda para os seus vizinhos, manda para aquelas pessoas que você não gosta, porque esse programa é para todo mundo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.